Vamos à apresentação da Palavra de Deus com o título O Crente como Sal da Terra e Luz do Mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16 e por fim o versículo 20, palavras do Senhor Jesus Cristo no conhecido Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Prezados ouvintes, a linguagem que Jesus aqui é figurada. Ele usa uma figura de linguagem chamada metáfora, indicando que os seus seguidores agem ou se portam como luz e como sal. Agora, há no texto lido, por exemplo, o versículo 13, versículos 15, algumas palavras que parecem pouco conhecidas. Por exemplo, se o sal for insípido. A palavra usada, insípido, não é uma palavra muito conhecida. Esta palavra significa que não tem sabor, desagradável, insulso. Outra palavra que também tem o mesmo sentido, que não tem sal, insosso, que não tem sabor. E nós temos então a palavra alqueire, que é uma vasilha de medida de alqueire que servia para medir cereais, feita de barro, com a capacidade de 8,5 litros. E ainda temos a palavra candeia, que era um pequeno aparelho de iluminação que se suspende por um prego com um recipiente de folha de Flandres, barro ou outro material abastecido com óleo, no qual se embebe a torcida, de uso em casas de pessoas pobres. Então, estas palavras que nos parecem um pouco desconhecidas nos dão margem a entendermos melhor essas duas metáforas, duas figuras empregadas por Jesus para representar a posição, a situação de um cristão. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder o seu sabor, que significa insípido, com que se há de salgar? Depois nós temos, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. A candeia, como nós dissemos, ela seria um tipo de lamparina usada antigamente, que dava margem para que se iluminasse o lugar onde estava ali para iluminar. E colocava-se no velador e não dentro de uma vasilha que não desse margem a que ela produzisse luz. Então, o crente em Jesus tem grande responsabilidade diante de Deus e dos homens, para que com o seu testemunho Deus
possa ser glorificado. Agora, nós todos usamos muito o sal. E as propriedades do sal, para que serve o sal? Todos sabemos, o sal preserva o alimento da putrefação e o sal é o meio que nos dá sabor à comida. Comer comida sem sal é só por questão de doença. Então, analisando estas propriedades do sal, na química, o sal é chamado cloreto de sódio. Esta substância tem propriedades importantes, por isso Jesus usou para tipificar o papel daqueles que são seus discípulos. Como dissemos, o sal preserva. Desde tempos imemoriais, o sal tem sido utilizado pelos povos como substância conservante que preserva as características dos alimentos. O cristão, como sal espiritual, tem a capacidade de preservar o ambiente sob sua influência. Este mundo ainda existe porque, apesar da sua degeneração, a Igreja de Jesus Cristo, formada pelos cristãos, está preservando o que resta de saúde moral e espiritual no mundo. Quando a igreja for arrebatada da terra, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados para o céu, junto com os que mortos ressuscitaram. Então, a podridão tirada dos povos sem Deus leva-os à decomposição final, que os levará até o lugar definitivo, que é o inferno. Então, o crente tem o dever de salgar para preservar sua família, seus amigos, crentes ou não, e todos os que estejam de uma forma ou de outra sob sua influência. Quando ele perde esta influência, é como o sal insosso, não tem mais sabor. E através das missões, da evangelização, a igreja espalha o sal sobre o mundo para que não apodreça de vez. E como dissemos, a segunda propriedade do sal é dar sabor. Uma comida sem sal nunca é vista como saborosa. Normalmente é indicada para pessoas que estão com problemas de saúde, para quem é indicado o uso do sal, e a Bíblia registra a importância do sal como elemento que dá sabor. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? São duas perguntas que estão no livro de Jó, no capítulo 6, versículo 6. Da mesma forma, o crente em Jesus tem a propriedade de dar sabor espiritual ao ambiente em que vive, à vida dos que ele cercam. Há pessoas que se sentem felizes em conviver com crentes fiéis, sentindo o efeito benéfico do contato com eles, e isso glorifica o nome do Senhor. É necessário ter sal na vida, ou seja, um viver cheio de alegria, de poder, entusiasmo, cheio do Espírito Santo. Esses dias em nossa igreja, um dos nossos líderes que trabalha, ele deu o testemunho que seu patrão o chamou e pediu para contar uma mentira. E ele disse: eu não minto. Quer dizer, ele arriscou o seu emprego.
Mas o patrão aceitou a sua declaração, que ele não mentia, e reconheceu o seu valor, como na sua firma. E encargos de maior responsabilidade lhe foram dados. Então Jesus reconhecia o valor do sal quando afirmou: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, sem sabor, com que o adubareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Estou citando Marcos, capítulo 9, versículo 50. Em seu ensino ele disse que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Isso quer dizer que se o crente deixar de dar o seu testemunho, sua vida perde o sentido, torna-se inútil e passa a ser pisado pelos homens. Então, uma terceira observação é que o sal precisa ser usado na medida. Uma das características do sal, podemos usar essa linguagem figurada, é de humildade. Ele preserva e dá sabor, mas não aparece. Depois que ele se mistura com o alimento, ninguém mais enxerga o sal no seu prato, mas enxerga, toma conhecimento do paladar, que ali está um alimento com sal. Assim é o crente fiel, ele é humilde, não faz questão de aparecer. Quando o sal aparece pelo excesso, ninguém suporta. E o crente com sal prega mais com a vida do que com as palavras. E temos um exemplo na Bíblia Sagrada, João Batista. Jesus disse dele: dos nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. E ele foi um exemplo. Falando sobre Jesus, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias da sua sandália. Que humildade deste grande homem de Deus, que foi elogiado por Jesus como um homem ilustre entre todos aqueles que passaram por este mundo. Então o crente que tem sal demais torna-se insuportável. Isso acontece quando se torna um crente fanático. Em lugar de passar para os outros o sabor de uma vida cristã, acaba afugentando as pessoas com excesso de santidade. São pessoas legalistas, que veem pecado em tudo. Por outro lado, aos que não têm mais sal em suas vidas. São os liberalistas, que se acomodam com o mundanismo e dizem que nada é pecado. São extremos e é preciso ter equilíbrio no testemunho. E o apóstolo Paulo então nos deixa um conselho na sua carta aos Colossenses, capítulo 4 e versículo 6. E eu tenho orado frequentemente por isso: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E dentre o fruto do Espírito, há um, em Gálatas 5:22, que é o último dos 9 gomos deste fruto do Espírito. Nós lemos caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E o último é domínio próprio ou temperança. Nem muito salgado e nem insonso. É preciso que haja equilíbrio em nossas vidas para que realmente cumpramos a missão representativa do sal
tanto na preservação do alimento, como também no sabor que dá ao alimento. E em segundo lugar, Jesus usa a figura, a metáfora da luz. Vós sois a luz do mundo. E então afirmou que essa figura extraordinária, que é a luz, diferentemente do sal, que não é visto em ação, a luz só tem valor quando percebida, quando aparece. Comparando seus seguidores com a luz do mundo, Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De fato, as cidades sobre os montes, quando chega a noite, refletem as luzes, e tanto de suas casas como as ruas são iluminadas. Como luz, o crente está edificado sobre Cristo em posição muito elevada. É verdade que nós vivemos ainda na terra, mas posicionalmente, isto é, dentro dos desígnios de Deus, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, que Cristo nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É um privilégio incomparável. Estamos com os nossos pés sobre a terra, mas dentro dos desígnios de Deus, nós já estamos sendo observados para no futuro estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o salmista reconhecia essa posição elevada quando disse: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Salmo 61, versículo 2. Então, o crente deve estar no velador. Jesus disse que não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. É o versículo 15 que nós lemos. Velador é um suporte de madeira sobre o qual se coloca um candeeiro ou uma vela, em lugar elevado na casa, de forma que a luz que ali estiver ilumine a todos os que estiverem em seu redor. Capítulo 3 de João, versículo 21. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas, infelizmente, há pessoas nas igrejas que se colocam debaixo do alqueire, do comodismo, da indiferença, da falta de fé e da ação. Apagam-se por lhes faltar o oxigênio da presença de Deus. Eu não posso entender um cristão, a não ser por trabalho, por estudos, que ele sistematicamente se afaste da casa de Deus durante a semana inteira. Como pode sua vida espiritual crescer, se tornar ele útil nas mãos de Deus, se ele se afasta? Então, o testemunho que resplandece, Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens. E o crente em Jesus não tem luz própria. Ele não é estrela com luz própria. Ele pode ser comparado a um planeta que é um astro iluminado por uma estrela, ou como a luz da lua. Ela não tem luz própria, ela recebe do sol. E, na verdade, nós também não temos luz própria, mas temos a que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. E João, falando dele, disse: ali estava a luz verdadeira,
que ilumina todo homem que vem ao mundo. E como resultado de boas obras, o crente como luz dá seu testemunho através das boas obras. E diz o texto bíblico em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aí está sua função de sal da terra, de luz do mundo. Amém.